Olá, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus para todos. Fazer uma live aqui, vou falar sobre até assunto da escola dominical, próximo domingo. O estudo bíblico sobre Jacó e Esaú, o conflito entre a carne e a promessa. E a lição de domingo vai ser a lição 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Mas eu tenho aqui um estudo bíblico, vou passar para vocês. Estou numa gripe. Uma gripe é assim, né? O nariz está entupido, o ouvido está entupido, está me incomodando bastante. Oi, bom dia, tudo bem? Texto base, Gênesis capítulo 25, 19 ao 34, Gênesis capítulo 27, Gênesis capítulo 32, Hebreus 12, 16 ao 17, e Malaquias capítulo 1, versículo 2 ao 3. Compartilhe aí com outras pessoas, ok? A história de Jacó e Esaú é uma das narrativas mais marcantes das Escrituras Sagradas. Ela revela conflitos familiares, escolhas espirituais, consequências humanas e a soberania de Deus sobre a história. Os dois irmãos, eles representam não apenas indivíduos históricos, mas também princípios espirituais relacionados à promessa divina, ao caráter humano e à transformação espiritual. O estudo de Jacó e Esaú mostra como decisões tomadas sem discernimento espiritual podem influenciar gerações inteiras. Também revela o poder da graça de Deus em transformar vidas imperfeitas. Vejamos aqui o nascimento de Jacó e Esaú, a promessa antes do nascimento. Rebeca, esposa de Isaac, era estéril. Após oração de Isaac, Deus concedeu filhos ao casal. E durante a gravidez, houve luta no ventre e Deus declarou: 2 nações há no teu ventre. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Isso indicava que o conflito entre Jacó e Esaú possuía significado espiritual e profético. Aí nós temos Esaú, o primogênito. Esaú nasceu primeiro, era forte e peludo, tornou-se caçador, homem do campo, impulsivo e carnal. Seu nome está associado à ideia de rudeza e natureza terrena. Jacó, o segundo filho, Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Seu nome significa aquele que segura o calcanhar, suplantador, e Jacó era mais tranquilo, estratégico, observador e voltado às questões da promessa. Aí nós temos a venda da primogenitura. Um dos momentos centrais da história ocorre quando Esaú vende sua primogenitura. O que era a primogenitura? Incluía herança dobrada, liderança familiar, bênçãos espirituais da aliança. Não era apenas questão material, mas espiritual. Deixa eu ver aqui a lição se fala alguma coisa sobre isso. Fala sobre o primogênito. O primeiro filho nascido de um casal no Antigo Testamento refere-se mais comumente ao primeiro filho do sexo masculino, a quem eram concedidos privilégios especiais. O Antigo Testamento descreve alguns dos privilégios associados
a ser o filho primogênito, ele recebia a porção dobrada da herança, privilégio codificado na lei, Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, a bênção paterna, Gênesis capítulo 27, 48, e do versículo 17 ao 19, e outros exemplos de favoritismo, Gênesis capítulo 43 e o versículo 33. A importância atribuída ao primogênito também é atestada na exigência legislativa de que o primogênito, pessoas, animais e produtos, pertence a Jeová. E acerca da pessoa, nós vemos em Números capítulo 3, versículos 12 ao 13, enfatizando assim a sua primazia sobre Israel. A linguagem primogênito também é usada figurativamente no Antigo Testamento. É usada para indicar Israel como o primogênito de Jeová em Êxodo capítulo 4, versículos 22 ao 23, onde o fato de Faraó não ter libertado os primogênitos, destacando o favor especial que ele desfrutaria. A linguagem primogênito também pode ser usada figurativamente para descrever qualquer coisa que receba, deixa eu ver aqui, uma parte maior, como o primogênito da morte, em Jó 18, versículo 13, os primogênitos dos pobres, em Isaías 14:30. Um tanto quanto surpreendente, o Senhor não adere ao significado de primogenitura, pois muitas vezes concede o seu favor a quem não era primogênito. Abel acima de Caim, Isaque acima de Israel, Jacó acima de Esaú, José e Judá acima de Rubem, Efraim acima de Manassés, Moisés acima de Arão, Davi acima de seus irmãos e Salomão acima de Adonias. No Novo Testamento, pressupõe um conhecimento do significado de primogênito. Jesus é especialmente identificado como o primogênito de Maria. A descrição, no entanto, vai além de meras noções de primogenitura humana, quando Jesus é descrito como o primogênito de toda a criação. E assim, existem algumas significações bem legais sobre primogênito. E aqui nós vemos o que era a primogenitura, que incluía, eu já falei, vou falar outra vez, a herança dobrada, a liderança familiar e bênçãos espirituais da aliança. O erro de Esaú, ao voltar cansado da caça, Esaú troca a sua primogenitura por prato de lentilha. Isso demonstra impulsividade, desprezo pelas coisas espirituais, valorização do imediato acima do eterno. E Hebreus afirma que Esaú foi profano porque desprezou a bênção divina. Aí vamos ver aqui sobre Jacó e o roubo da bênção. Em Gênesis capítulo 27, Jacó, influenciado por Rebeca, engana Isaac para receber a bênção destinada ao primogênito. Os aspectos importantes aqui é que Rebeca tentou ajudar Deus através do engano. E Jacó desejava a bênção, mas utilizou métodos errados. Isaac demonstrou dificuldade espiritual ao tentar contrariar a direção profética. E Esaú valorizou a bênção tarde demais. As lições espirituais que nós tiramos aqui: não desprezeis as coisas espirituais. Esaú, ele valorizou necessidades momentâneas acima da promessa eterna. E nós vemos que hoje muitos trocam comunhão por prazer imediato, santidade por aprovação humana e propósito por desejos passageiros. Deus, ele trabalha com pessoas imperfeitas. Jacó falhou, mentiu e enganou, mas Deus o transformou ao longo do caminho. Isso mostra que Deus
não escolhe pessoas perfeitas. Deus transforma quem aceita ser moldado. Aqui na lição nós temos um quadro, deixa eu ver aqui, sobre Jacó antes do seu encontro com Deus. Ele era oportunista, mentiroso, enganador e confia em sua esperteza em vez de buscar a Deus. E Jacó depois do seu encontro com Deus. Verdadeiro, paciente, trabalhador, confia em Deus para o abençoar e busca a sua direção. E toda escolha, queridos, produz consequências. Após enganar Esaú, Jacó precisou fugir. Viveu anos de sofrimento e experimentou medo e solidão. Mesmo perdoando, Deus permite que aprendamos através das consequências. Vejamos aqui a transformação de Jacó. O ponto mais profundo da história ocorre em Gênesis capítulo 32, quando Jacó luta com o anjo. Peniel, que é o lugar de transformação, ele teve um confronto espiritual, um quebrantamento e mudança de identidade. Isso aconteceu em Peniel. E Deus muda seu nome para Israel. O significado da mudança, Jacó suplantador para Israel, é aquele que luta com Deus. A transformação mostra que Deus muda a identidade, Deus muda caráter, Deus muda destino. Aí nós temos aí o encontro com Esaú. Depois de anos separados, Jacó encontra Esaú novamente. Aí Jacó estava quebrantado, humilde, estava arrependido. Esaú abraça seu irmão, oferece perdão e encerra o conflito. Isso aí revela o poder da reconciliação muito forte. Nós temos aqui um grande simbolismo espiritual. Muitos estudiosos, eles entendem que Jacó e Esaú são símbolos espirituais que representam. Esaú representa a carne, a impulsividade, os desejos imediatos e o desprezo espiritual. E Jacó representa a busca pela promessa, o processo de transformação e a ação da graça divina. Quais são as aplicações para hoje? A igreja precisa valorizar a primogenitura espiritual. Não devemos trocar unção por popularidade, verdade por conveniência e santidade por aceitação. Deus ainda transforma Jacós. Pessoas falhas podem ser restauradas quando se rendem ao agir de Deus. E o perdão restaura relacionamentos. A reconciliação entre Jacó e Esaú mostra que o perdão pode quebrar ciclos de ódio e divisão. E a história de Jacó e Esaú vai muito mais além de um conflito familiar. Ela revela princípios espirituais profundos sobre escolhas, sobre caráter, promessa e transformação. Esaú perdeu algo eterno por causa de um desejo momentâneo. Jacó, apesar de seus erros, ele permitiu que Deus transformasse a sua vida. E a grande lição dessa narrativa é que Deus procura pessoas que valorizam sua promessa e estejam dispostas a serem transformadas pela sua presença. Isso é algo maravilhoso, é algo muito forte. E Peniel é o lugar onde Deus transforma a nossa identidade. É um lugar de encontro com Deus. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face e minha alma foi salva. Gênesis capítulo 32 e o versículo 30. Peniel representa um dos momentos mais profundos da vida de Jacó. Até aquele instante ele carregava
marcas de engano, de medo, de insegurança e conflitos do passado. Porém, naquela noite, naquela luta espiritual, Deus transformou não apenas a sua história, mas também a sua identidade. Peniel significa face de Deus, lugar de encontro com Deus. E foi em Peniel que Jacó deixou de ser apenas um homem marcado pelo passado para tornar-se Israel, alguém transformado pela presença divina. Peniel é o lugar de confronto espiritual. Além da transformação, Jacó precisou enfrentar o seu passado, seus medos, sua culpa, suas feridas interiores e tentou controlar situações. Mas em Peniel ele percebe que não venceria pelas forças humanas. Deus tocou sua coxa, mostrando que a autossuficiência precisava morrer. A dependência de Deus precisa nascer. O quebrantamento é o caminho para a verdadeira transformação espiritual. Peniel é o lugar da mudança de identidade. Deus perguntou: qual é o teu nome? Gênesis capítulo 32, versículo 27. Jacó precisava reconhecer quem havia sido. Jacó significa suplantador, enganador, aquele que segura o calcanhar. Mas Deus declarou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Gênesis capítulo 32, versículo 28. E Israel significa aquele que luta com Deus, príncipe de Deus. E Deus mudou o nome, Deus deu uma nova identidade e o destino. Peniel é o lugar onde Deus nos marca. Depois da luta, Jacó saiu mancando. A marca em sua coxa simbolizava a dependência de Deus, humildade, transformação permanente. Quem tem um verdadeiro encontro com Deus nunca sai igual. A presença de Deus deixa marcas espirituais profundas. Peniel é o lugar da preparação para o propósito. Depois de Peniel, Jacó estava pronto para reconciliar-se com Esaú, assumir o seu chamado e liderar a sua geração. Antes, alguém aí está falando que está com borderline. Se quiser, me procure no privado, tá? Antes do propósito público, Deus trabalha o interior do homem. E as aplicações espirituais é que todos nós precisamos passar por Peniel. Há momentos em que Deus nos leva ao isolamento para trabalhar áreas profundas da nossa alma. E Deus transforma a identidade, não apenas circunstâncias. Deus não quer apenas resolver os problemas externos. Ele deseja trabalhar no nosso interior. Ele deseja transformar quem somos. E o encontro com Deus produz, na realidade, uma mudança verdadeira, uma experiência genuína com o Senhor. Uma mudança de pensamentos, mudança de atitudes, muda prioridades, muda destinos. Peniel é o lugar onde o homem velho ele encontra o Deus eterno e sai transformado. Jacó entrou naquela noite carregando medo e culpa, mas saiu com uma nova tendência para uma nova história. E Deus ele continua chamando pessoas para Peniel, lugar de confronto, lugar de quebrantamento, de humilhação, de transformação, lugar de renovo espiritual. Quem entra na presença de Deus nunca sai a mesma pessoa. Portanto, antes de mudar a sua história, Deus muda a sua identidade. E Deus transforma Jacós em Israéis. E a marca de Peniel revela na realidade que tivemos um encontro com o Senhor, um encontro com Deus. Portanto, queridos, Peniel é um lugar de transformação. Jacó carregava marcas do passado, mas Peniel ele foi confrontado, né? Confronto com o passado, confronto com o pecado, um confronto interior.
E Peniel é o lugar justamente de nós sermos quebrantados. Deus toca na força humana e na dependência, e a dependência espiritual nasce. Peniel é o lugar de transformação. Jacó, Israel, nova identidade e novo propósito. E quem entra em Peniel jamais sairá a mesma pessoa. Então a lição dessa semana fala justamente sobre Jacó e Esaú, irmãos em conflito. É uma lição muito boa, eu fiz um estudo rápido aqui, baseado no tema da lição, mas que nós possamos aprender cada vez mais a termos um encontro com o Senhor, a termos um encontro com o nosso Deus, pois a nossa vida jamais será a mesma. Um grande beijo, que Deus abençoe a todos. Um abração aí.